Fala, lendário, tudo bem com você? Bem-vindo aí a mais uma aula aqui do canal Medicina Sem Pressão. E se você não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou médico e meu objetivo aqui é ajudar o máximo possível dos acadêmicos de medicina a controlar a tua ansiedade aí durante a faculdade, né? Sabemos que a faculdade é cheia de pressão, a faculdade é bem pesada, né? Tem pressão de tudo quanto é lado, seja interna, seja externa, né? Seja na própria cabeça de tanta coisa que a gente tem que fazer. E isso não tem como. Vai estourar a ansiedade aí mesmo. Se a gente não conseguir controlar, isso pode piorar muito, muito a saúde mental. Chegando aí até quadros depressivos, né? E até situações piores, como o suicídio. Por isso que o meu papel aqui é o máximo te ajudar a controlar o máximo que você puder aí dos fatores estressantes da faculdade, tá certo? E o tema hoje que eu quero trazer aqui pra você é justamente para você aprender a falar não, né? E como que isso aí vai poder te ajudar aí a controlar a tua ansiedade aí na faculdade de medicina. E a gente sabe que é muito difícil falar não, né? O brasileiro ele já tem esse negócio nato, né? Dentro dele que falar não parece que você está sendo grosseiro, que você está sendo rude, né? Com as outras pessoas. Diferentemente, por exemplo, da cultura de outros povos, né? Principalmente os europeus, né? Que você vai pegar ali os alemães, né? Os holandeses, franceses, noruegueses, eles têm mais um hábito tranquilo de chegar assim e falar não e acabou, né? Só que para nós, para nossa cultura, né, do Brasil aqui, é muito ríspido, né? E aqui eu quero trazer algumas coisas para você aprender a falar não aí, e a importância de você falar não durante a faculdade de medicina, tá certo? Vamos lá para o nosso iPad, para a gente dar essa continuidade nesta aula aí. Então, como já está o tema aqui, aprenda a dizer não na medicina, né? Não é fácil, é muito difícil. Como eu disse, a gente tem esse hábito, essa coisa cultural nossa aí, né? De não dizer não. Por exemplo, vou ali, bora se encontrar. Opa, falhou aqui. Bora sair. Bora sair? Normalmente tem uma pergunta assim e a resposta. Bora. Aí outra pessoa vai e fala assim, amanhã? Amanhã à noite? E aí, muitas das vezes, você poderia dizer assim, não, amanhã não. Só que a gente fala, maioria, né? Muitas das vezes, muitas pessoas falam assim, talvez. Bora ver. Opa, ver, não tem acento. Onde é que eu tirei isso? Bora ver. E a outra pessoa fala assim, beleza. Isso é um diálogo comum, digamos assim. Entendeu? A pessoa chama pra sair, em vez de você falar assim, não, amanhã não. E beleza? Não, a gente tenta assim, bora ver, quem sabe? Vou te ligando, a gente se liga, a gente se conversa e tal. Beleza, isso é um hábito, a gente já sabe muitas vezes porque já tá intrínseco, né, no nosso meio, que isso quer dizer que a pessoa não vai, né? Vamos marcar ali semana que vem, quer dizer, não vai marcar, né? Você já tá no nosso intuito. Só que muitas das vezes acontece na faculdade que chega um professor e fala assim, tem um projeto X, né, que vai levar um artigo que eu quero, por exemplo, o professor quer apresentar num congresso internacional. Aí ele fala assim pra você: quer fazer parte? Aí você pensa assim, na hora você já lembra assim da residência, você fala, putz, isso aí vai me encarar com um artigo no Congresso Internacional, isso vai me dar muita, além de dar horas extracurriculares, isso vai me dar muita pontuação na residência. Cara, acho que é ótimo, vou aceitar. Só que tem um problema, né? Muitas das vezes as pessoas, elas, se é um professor que ela gosta, tal, que é uma pessoa que ela admira, tal, a pessoa fala assim, nossa, beleza, tô dentro. Só que o que é o problema desse tô dentro? É que atrás disso, se você vai ver a pessoa tem 1 bilhão de coisas para estudar. Ela ainda é diretor da Atlética.
ela faz parte aí, é diretor de liga acadêmica. A pessoa ainda às vezes está envolvido em alguma atividade extra, né? Que seja, por exemplo, coisas. Às vezes ela tá trem da igreja, né? Que é beneficente, ou ela faz parte da IF, SMA, né? Que são também com atividades acadêmicas aí, né? Às vezes a pessoa está participando até de uma iniciação científica já, né? Então aí você para, analisa a situação dessa pessoa, aí você fala assim, cara, já tem bastante coisa para essa pessoa fazer, ela já tá estudando, ela tá na liga acadêmica, já tá na diretoria de atlética, ela já às vezes faz uma ação social aí na igreja, ou qualquer outro tipo de ação social, ela tá na IF, ela tem uma iniciação científica, como é que essa pessoa vai tirar tempo para ela participar de um projeto X que com certeza esse professor vai cobrar muito dela? Né? A gente sabe que quando a gente faz parte do projeto, de um projeto científico futuro aí, o que vai restar pra gente, né? Normalmente ele vai articular esse projeto, tal. Provavelmente, se for algo relacionado à medicina, né? A gente vai ser responsável por, às vezes, agendar os pacientes para uma consulta, por exemplo, ou colher dados numa plataforma. Aí pode ser, dependendo da plataforma, pode ser ali da gestão do hospital, não sei o que, bababá, né? A gente às vezes vai ter que correr atrás aí de como é que fala? Revisão de literatura. Então, ou seja, é a perspectiva que um projeto desse vai demandar muito tempo, vai demandar muita coisa. E aí a pessoa não consegue falar um não, né? E eu falo a pessoa, mas isso aconteceu comigo, né? Eita, eu fiz besteira aqui, ó. Não acredito que eu estraguei esse negocinho aqui. Não pode não, não pode. Aí. Voltou. Achei que tinha estragado a ponta da minha caneta. Essa caneta que eu escrevo aqui no iPad. Mas enfim, Ai meu Deus, perdi o raciocínio. Enfim, aí a pessoa tá cheia de coisas aqui. Você acha mesmo que a pessoa vai conseguir fazer esse trabalho, esse projeto bem feito? Não vai, não vai. Não só esse aqui, mas vários outros projetos também não vai ser bem feito. Detalhe, se estiver na liga acadêmica, se for diretor, ainda tem que pensar, por exemplo, nos eventos, tem que fazer, né? Dependendo da diretoria, tem várias responsabilidades. Tem diretoria aí, por exemplo, da parte de eventos, tem que criar eventos, ou correr atrás de professor se é a parte da diretoria científica para ter aula, não sei o que, tem que fazer o curso introdutório lá da liga para ter novos membros, etc. Isso estou falando de diretor, ela pode ser ainda membro, né? Ainda não coloquei aqui, membro de liga. Ela pode ser um diretor da Atlética, mas ela também pode ser participar aí de coisas dentro da Atlética. Ela pode ser um próprio atleta aí de alguma esporte, né, que tem que estar treinando para as competições, para os intermédios da vida, ou pode ser da bateria também, que tem o dia lá do ensaio, que tem que fazer um ensaio, enfim. Então são muitas coisas, isso fora que muitas coisas tem que estudar, né, que a faculdade é pesado. Então são muitas coisas que às vezes a pessoa precisa falar um não. Parece uma oportunidade única. Cara, um artigo, um projeto inovador que vai ser apresentado no congresso. Mas aquele momento da sua vida é o momento de você entrar nessa empreitada? Às vezes não. E o que a gente faz? Muitas vezes na nossa cabeça. Né? A gente pensa, não, o que vai acontecer? Esse projeto aí vai durar uns 2 anos? Agora a gente dá uma segurada, eu vou dar uma empenhada nesse projeto. Provavelmente eu vou sacrificar algumas coisas nisso, né? Vou fazer mais ou menos a diretoria da liga acadêmica. Às vezes eu corto um pouco desses projetos que eu faço, por exemplo, na igreja, na vida externa, né? Outras coisas na vida externa que você faz, você não vive só na faculdade, né? Deixa a desejar um pouco os estudos, vou diminuir o empenho nos estudos, né? A IF também, às vezes eu deixo um pouco a desejar a IF. A iniciação científica a gente diminui um pouco, vai levando com a barriga. Membro acadêmico também, às vezes diminui um pouco, leva com a barriga, ou até sacrifica também, sei lá, sai do negócio. E aí, depois de 1 ano, eu resolvo meu problema, que a maioria dessas coisas dura 1 ano, né?
E depois de um ano eu resolvo meu problema. Cara, isso é um erro, porque era uma oportunidade de você estar fazendo essas coisas para melhorar, né? Por exemplo, na atlética, muitas das vezes poderia até ser um recurso para você sair um pouco do estresse da faculdade e explanar a cabeça, né? Então você tá ali na bateria, você tá vivendo um outro momento, estudando a música ali, é muito bom. Ou você tá no esporte ali, você tá jogando, tendo os jogos aí, toda semana você tem que treinar o esporte, fazendo algo que você gosta, né? Então você acaba minimizando essas coisas e você vai trazendo mais coisas e te deixando mais estressado, né? Isso simplesmente porque você não conseguiu falar um não, né, naquele momento. Pode ser que ali na frente o professor ele abra outros projetos. Todos os professores acadêmicos eles têm que estar, faz parte do currículo deles, né? Eles estão terem que investir o tempo deles, tempo acadêmico, não só em aulas, mas também em estudos científicos, em projetos, babá. Então isso vai aparecer outras oportunidades, entendeu? Então tem que aprender a falar não, tá? Você precisa aprender a falar não, senão você cai numa armadilha dessa, né? Eu tô falando porque eu mesmo já caí em várias vezes. Quem fez faculdade comigo sabe, às vezes eu tava em 1 bilhão de coisas, né? E eu sofri muito por causa disso, né? Por não aprender a dizer não, né? Aparecia uma coisa, pá, nossa, aquilo bacana. Aparecia outra, nossa, melhor ainda. Depois que eu fiz um congresso, apareceu um monte de gente me chamando para ajudar em vários outros congressos, que chegou no momento que eu tive que falar não. Eu cheguei em parte de congresso acadêmico, chegou um momento que eu estava ao mesmo tempo ajudando um congresso, que eu me lembro, era na Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, teve um em Pernambuco também, no Mato Grosso do Sul, um em Brasília, isso de forma remota, né? Fora que eu teria que deslocar no dia dos eventos para todos esses eventos, para todos esses congressos, para ajudar presente, né? De forma presente. Então, assim, é muita burrice. Na verdade é essa, muita burrice, porque a gente não sabe dizer não. E por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque tem tudo a ver e está tudo relacionado aí com a sua ansiedade, né? E daquilo tudo que eu trouxe ali atrás, né? De todos esses temas aqui, ó, por exemplo, uma pessoa que esteja supostamente em todas essas coisas aqui, né? O que é a primeira coisa que ela tem que fazer, que ela tem que entender para ela poder falar não? Quando que ela vai falar ou não? E para poder comparar se aquilo ali é uma oportunidade, ela está deixando passar uma oportunidade ou não. Se aquilo ali ela pode falar não. Primeira coisa que a pessoa tem que saber é estabelecer limites. Cara, isso aqui é fundamental. Você tem que saber onde é o seu limite, até onde você pode ir, até onde você consegue. E, por exemplo, é muito simples, né, para estabelecer limites, né? Você sabendo que o seu dia tem 24 horas. Opa. 24 horas. E dessas 24 horas, pelo menos, por favor, pelo menos, você tem durante aí que respeitar de 6 a 8 horas de sono, né? Pelo menos 6, o ideal é 8, a gente sabe disso. Pô, estamos na medicina, cara. A gente tá estudando aí para poder cuidar da vida das outras pessoas. A gente sabe disso, que a gente precisa ter um sono. É sempre que a gente pode ter um sono? Não. Com certeza tem momentos de exceções. Mas quando a gente consegue lidar com essas exceções para o nosso dia a dia, a gente tem que estabelecer os nossos limites. Se a gente não estabelece um limite, que no mínimo a gente tem de 6 a 8 horas de sono, tudo que vai aparecer a gente vai substituir nesse momento. E isso aí só vai prejudicar, mas ainda é mais estresse. É pior, né? Então, você tendo isso, de 24 horas, se você separar 8 horas aí de sono, né? Você já vai ter em torno mais ou menos do seu dia que você acorda até o horário de você dormir. Vamos colocar 6 horas, né? 8 horas eu sei que é difícil, 6 horas, né? Vamos falar que você dorme aí de meia-noite às 6, né? Às vezes pode ser das 11 às 5 e meia. Vamos com a média de 6 horas, tá? Você já vai ter aí em torno aí já de 18 horas, né? 18 horas do seu dia. Só que 18 horas do seu dia, no mínimo, você tem que dividir essas 18 horas por 3. Mas por que por 3, Bruno? Por que por 3? Porque você tem que ter, no mínimo, 3 pilares na sua vida. No mínimo 3. Durante seu dia. Um momento para quê? Um momento de estudo. Um momento pessoal seu. Né? Você tem que ter um momento pessoal, poxa. E terceiro, um momento em família. Pode ser, tem que ser proporcional, igualzinho, dividido por 3? Não. Mas a gente tem que ter mais ou menos uma ideia de cada tempo. Tirando isso, o que você vai ter? Você vai ter umas 6 horas para estudo,
umas 6 horas pessoal e 6 horas em família. Ah, Bruno, mas não dá 6 horas em família. Às vezes você não fica em casa, não almoça, bababá, você só chega à noite. Então vamos colocar pelo menos umas 3 horas em família. Ah, mas 6 horas é pessoal, bababá, mas quanto tempo você tá aí no WhatsApp? Você tá nas redes sociais? Tá curtindo um vídeo, tá não sei o que? Isso é um momento pessoal. Que você poderia fazer em outras coisas? Poderia, né? Estudar coisas diferentes que não seja da medicina para te envolver, ler um livro, né? Poderia. Tá, vamos dizer que aí não dê. Não. Mas pelo menos umas 4 horas você tem que ter. 4 horas feito, o que sobrou para você? Então, em torno de estudo mais atividade extracurricular, você tem que ter 10 horas. Né? A partir disso, sabendo que você tem 10 horas para fazer todas essas coisas aqui, ó, aí é onde você vai dividir, como um base, por exemplo, você vai dividir o seu dia, 10 horas aí pro seu dia, tá? Para tudo que você tem que fazer. Né? E dentro dessas 4 horas pessoais aqui, tem um momento que você para tirar uma sonequinha, se você puder. Se não, um momento que você para dar uma respirada, para fazer qualquer coisa. Lembra que você é ser humano, você tem que ir no banheiro, você tem que comer, você tem que sempre estar bebendo água, sempre fazendo as coisas, né? Isso tudo no final contabiliza dentro das suas horas, tá? E lógico, você não precisa estar engessado, mas você tendo uma base, uma média que diariamente você tem aí 10 horas de estudo, você tem que saber dividir. Né? E aí você estimula mais ou menos quanto tempo de estudo você tem. Vamos dizer, dentro dessas 10 horas, só da faculdade deve te consumir uma média de umas 6 horas por dia. Ou seja, de 6 horas, te sobrou 4 horas para você fazer as coisas extracurriculares. Entende? Então, dessas 4 horas extracurriculares, vamos dizer que pelo menos você tem que ter 1 hora extra faculdade, né, para dar uma revisão nos seus estudos. Se 1 hora você precisa dar uma revisão nos seus estudos, te sobrou quanto? Já te sobrou aí 3 horas. E aí, a partir disso, pela relação de coisas que você tem que fazer, que você pode dividir aí, né, durante, por exemplo, o teu dia ou tua semana, você pode ver o que você tem tempo de fazer as coisas ou não. Por exemplo, se eu estou numa iniciação científica. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas horas aqui de forma semanal. Isso aqui vezes 5, né? Ou seja, você tem 15 horas por semana para você fazer essas coisas. Isso eu tô tirando no final de semana, tá? Mas se você quiser adicionar um final de semana, você adiciona no final de semana, você vai ter mais horas, você vai saber os seus limites, quanto mais coisas você consegue fazer. Eu tiro o final de semana porque eu pretendo deixar o final de semana ali para família e pessoal, né? Então você quer sair numa festa, né? Você tem que ter uma vida, quer ir num parque, quer sair com os amigos. Então, pô, tô deixando meu final de semana para isso. Não vou sacrificar meu final de semana. Então eu tento me controlar ali dentro da semana. Mas se você quiser adicionar o seu horário de final de semana, beleza, pode adicionar. Então você tem 15 horas por semana, né? Quanto tempo você vai dedicar na sua semana aí para iniciação científica? Vamos dizer que tu aí na iniciação científica você vai destinar aí em torno de 1 hora por semana, dependendo se for mais perto de coisas que você tem que escrever, meu querido, você vai ter que deixar mais tempo aí, né? E aí, por exemplo, atlética, quanto tempo você vai deixar para ela? Tá, a gente já tirou a parte dos estudos aqui, né? Então, um estudo aí vezes 5 seria umas 5 horas por semana, 6 horas por semana de estudo, né? A extra, fora o que você já vê na faculdade, você tem que revisar, tal, fazer exercício, enfim, tem que estudar, né? Então, atlética, quanto tempo você vai deixar para atlética? Qual que foi outra coisa que a gente colocou aqui também? Diretoria de liga. Diretoria de liga acadêmica. Quanto tempo você vai deixar por semana para você resolver os problemas da diretoria, né? Vamos a IF. Você tem a IF MSA. Quanto tempo você vai deixar por semana para você fazer as coisas da IF, né? Você é um membro de liga. Quanto tempo você vai gastar nisso aí para você aprender com a sua liga? Ou seja, você só vai participar daquelas aulas semanais, aulas quinzenais, que a liga te propõe a fazer. Você vai correr atrás de mais alguma coisa? Você vai ler algum artigo relacionado para aquilo? Porque se você é membro de uma liga, se você entrou para uma liga acadêmica, é porque você tem interesse naquele assunto,
né? Senão não tem porquê, ninguém te obrigou e falou assim, vai pra liga, você tem que ir pra essa liga. Não, você foi pra aquela liga porque você tem interesse, cara. Então você vai estudar mais alguma coisa? Ou as atividades como membro, às vezes você tem que ir num hospital, fazer alguma coisa, enfim. Quanto tempo você vai destinar para isso? E aí, sim, você vai saber qual que é o seu limite, o que mais eu posso adicionar. Será que eu tenho tempo semanal para adicionar mais alguma atividade? Então, nisso aí, esse basicão aqui, você já consegue estabelecer seus limites de coisas que você tem que fazer. Beleza? O segundo ponto importante, que eu já trouxe mais ou menos aqui, né? Dentro do estabelecer o gerenciamento de tempo. Então isso foi mais ou menos o que eu expliquei ali. Já fiz a 1 e o 2 basicamente junto, né? É fazer o seu gerenciamento de tempo, né? Só que tem uma coisa nesse gerenciamento de tempo que tem a mais, né? Que a gente pode dizer aqui um 2.1. Vou colocar aqui 2.1, que é o quê? Você pode também adicionar aí o... É porque eu encosto aqui embaixo. Definir você tem que definir também a prioridade, né? Será que aquela iniciação tem a ver com aquilo que você quer fazer, né? Será que, por exemplo, você participar de um projeto aí, de uma iniciação científica, isso vai te contribuir em alguma coisa dentro da medicina? Vai te trazer mais conhecimentos? Vai te ajudar na prática? Cara, se a resposta for sim, né? Se a resposta for sim, é bem provável que isso aí tem uma alta prioridade. Se no momento que você se pergunta, no momento que você se pergunta aí sobre essas coisas, não tem muito a ver nesse momento agora da minha vida, ou do meu futuro, ou do que eu quero pra mim, é participar de um projeto desse. Então esse aí tem baixa prioridade. E aí, lembra que a gente colocou, por exemplo, atividades livres aí, 15 horas semanal para fazer essas atividades? O que você vai colocar para fazer essas atividades? Tudo aquilo que tem maior prioridade. Inclusive, o estudo tem maior prioridade. Às vezes você pode abrir mão de algumas coisas extras, né, para você focar mais no seu estudo, que é a tua profissão, que você vai ter a responsabilidade quando formar, de ter um CRM na sua mão e de responder por vidas de pessoa. Literalmente, na sua mão, você vai ter ali o momento em que você pode salvar vidas, né, de verdade, ou você pode deixar elas ir embora. Né? Então esse dilema que é um grande dilema da faculdade e que é o mais pesado, né? Cara, quando eu me formar, eu começar a trabalhar, eu vou ter pessoas, eu vou ser responsável por vidas de pessoas, e isso é verdade. Então, para você diminuir esse seu processo de ansiedade futuro, você pode dividir sua semana com maior prioridades, né? E priorizar mais tempo ainda do que aquele que eu dei um exemplo só, não quer dizer que é aquilo, para quê? Para estudo. E nisso você vai ter que abrir mão de outras coisas. E essas outras coisas são justamente aquelas atividades extras, que naquele momento às vezes não pode ser tão importante, né? E aí você vai conseguir gerenciar o seu tempo, beleza? Outra coisa também que é extremamente importante. Você tem que aprender a lidar com o quê? Com aprender a lidar com pressão externa, né? Muitas das vezes a gente é pressionado, né? Não, pressão externa é aquilo que sai de você mesmo, entendeu? Aquela pressão, por exemplo, que você fica se auto-cobrando. Então, tudo que não é você se cobrando, mas são algo fora de si, né, do seu entorno, seja dentro da faculdade ou fora da faculdade, que te cobre alguma coisa, isso é uma pressão externa, tá? Só para deixar mais claro que eu tô te falando de pressão interna. Então, muitas vezes a gente tem colegas que nos traz uma pressão externa, né? O que é essa pressão externa? É que se você... Ai, fugiu a frase.
Não vou colocar aqui não. Mas é tipo assim, seu colega ele é bom em tudo, ele é o melhor, e acaba que aquela pressão dele ser bom, ele vai futuramente, digamos assim, roubar sua vaga na residência ou no trabalho. Entendeu? Por ele ser melhor, tudo isso aqui. Cara, então você tem que saber enfrentar esse tipo de pressão externa, tá? Né? Que às vezes te cobra isso. Você tem que saber enfrentar também a pressão externa, por exemplo, de professores. Então, muitos professores, porque você não sabe o que você está fazendo aqui, você não tem que estar fazendo medicina. Existe professores assim, eu já tive alguns, que simplesmente chegou num momento da faculdade, se não me engano, acho que a gente estava no 4º ano, que o cara simplesmente ele tava bravo, mas a matéria dele também ruim, não sabia ensinar. Cara, horrível, não tinha que estar ali como professor. O cara é um gênio dentro da medicina, um médico fabuloso, mas em termos de didática para dar aula, péssimo, horrível, né? E ele, por ser um professor ruim, a turma não tinha tanto interesse, e ele simplesmente começou a falar assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, vocês são bosta, vocês não têm perfil nenhum de médico, eu tenho vergonha de ser professor de vocês. Enfim, começou a dar aquele esporro na aula, tá? E fazendo aquela pressão, né? Você sai de uma aula dessa, você se sente um bosta mesmo. Você fala assim: eu sou um lixo, né? Às vezes o cara lá perguntando os negócios assim, que é mais específico da área dele, é muito específico, entendeu? Não é uma coisa do dia a dia. A gente tá na faculdade, a gente tem que ter noção de tudo, mas a gente não tem que ser especialista em tudo, né? O cara, na aula dele, porque ele é especialista, quer fazer você como especialista, te faz umas perguntas, tipo, umas perguntas ilógicas, muito específicas, e quer que você acerte o negócio, que você saiba, e se você não sabe, o cara faz aquela pressão como se você fosse o cara mais idiota e burro do mundo. E não é assim que a parada funciona, entendeu? Então você sai de uma aula dessa, cara, você sai desmotivado, literalmente. Você se vê assim e fala: cara, eu não tenho mesmo capacidade de cuidar de uma vida, eu não sei nada, bababá. Então você tem que aprender a lidar com essas coisas. E aprender a isso que eu tô trazendo, essas pressões, a falar um não para você mesmo, né? Você fala: não, eu não sou assim, não, esse cara está errado, e não, eu não vou aceitar isso que esse cara tá falando, porque não é a realidade, entendeu? Esse cara tá viajando e não é assim. Eu vou sair e vou ser um bom médico, sim. Então essas coisas, né? Você tem que aprender nesse sentido, a falar não até pra você mesmo, de não aceitar críticas ou situações que alguns professores querem dar impressão em cima de você, né? Outro também, nossa, esse é o mais difícil. Vou te dizer que é mais difícil, que você tem que saber lidar com essa pressão e aprender a falar não também, que é pra família. É muito difícil, porque você tá na faculdade, cara, que vai, se não tem médico na sua família, às vezes você é o primeiro médico, ou tem um ou outro médico na família, né? Vai chover aqueles parentes mais próximos, claro, vai chover de gente te querendo mandar exames, querendo olha esse exame aqui pra mim, olha esse aqui, sem ao mínimo você entender a história dele, sem ao mínimo você conseguir desenvolver um raciocínio clínico, e quer que você simplesmente adivinhe, pega esse resultado de exame e fala o que a pessoa tem, né? Quando muitas das vezes, o próprio familiar, beleza, você ainda tem a possibilidade de falar: não, mas me fala aí, o que aconteceu? Por que você está sentindo? Por que às vezes um outro médico solicitou esses exames para você? Mas existe o caso que muitos familiares vão trazer de terceiros ainda, que é de um amigo, alguém do trabalho dessa pessoa, né? Que vai te pedir para você olhar um exame. Então é de terceiros. E aí, nesse caso, você tem que aprender a falar não, que não vai olhar. Ou se não vai olhar, justificar, né? Que é o que eu vou trazer mais ainda a como que você pode ser mais assertivo, que é o próximo tema aqui que eu vou trazer, literalmente como você pode falar não para essas situações assim, entendeu? Mas você tem que saber que falar não. Você não pode pegar um exame, que às vezes você pode ter o conhecimento do exame, às vezes não ter, não sabendo o que o terceiro tem, o quadro, por que um médico pediu aquele exame? Existe um fundamento nosso, né, quando a gente desenvolve um raciocínio clínico, do porquê da gente pedir um exame. Ninguém pede exame à toa, né? Você tem no mínimo uma hipótese diagnóstica, né, um diagnóstico diferencial para você pedir aquele exame, para você já descartar aquela possível doença, aquela possível diagnóstico, né? Então, assim,
Não dá, não dá. Isso aqui, literalmente, essa pressão que vai ter, muita gente vai te mandar, você tem que falar, olha, não vou olhar, não vou ver. Isso acontece demais, sabe como? É tipo assim, amigo do pai, porque agora o filho faz medicina, então o amigo do pai vem trazer, o pai vem trazer de um amigo, a mãe vem trazer da vizinha, da fulana, da ciclana, sei lá, da feira, que conhece a amiga que participa da feira lá, e vem trazer. Cara, e tem que aprender, não é ser rude, não é ser grosso, né? E falar isso com os pais, claro que não. Mas tem que saber explicar para eles, falar, olha, não tem como. Eu preciso saber da história, só com o exame não dá pra ver, não é assim que funciona, tal. E depois você sentar e falar, olha, não pede exame se a pessoa vê, porque eu não tenho a capacidade ainda, eu tô na faculdade, é diferente. Então sentar e conversar, né, com a família em relação a isso, né? Porque hoje em dia, o que que acontece? Tem duas situações. Por que que isso acontece? Eu nem ia falar disso, mas resolvi falar. Primeiro, por quê? Acesso ao médico é difícil. E aí esse difícil entra várias questões, né? Questões políticas, questões, por exemplo, financeiras da própria pessoa, né? Que às vezes não tem a capacidade, não tem o dinheiro para pagar um especialista, ou às vezes não tem dinheiro nem, como hoje já tem bastante, né? Aquelas clínicas populares, às vezes não tem nem como pagar uma clínica popular, né? Então tem esse fator, né? A dificuldade de acesso ao médico. E o segundo, que acontece também pela não é facilidade, mas pela comodidade de simplesmente levar um exame para alguém da área, né, para interpretar, principalmente se faz medicina e já acha que é médico, né, para interpretar, para não ter que voltar ao médico. Por que às vezes ela não quer voltar ao médico? E aí entram os dois fatores: financeiro, não tem condições, né, mesmo tendo um retorno, e segundo, por não gostar do médico. E aí, esse não gostar do médico foi como o médico te tratou, tal, como foi sua relação médico-paciente. E aí, por mais que a pessoa ganhe o retorno, ela não está disposta a querer retornar naquele médico. E aí, ela não tem, por exemplo, dinheiro para ir em outro especialista, né? Ou mesmo ela foi no SUS, né? E aí, dentro do próprio atendimento do SUS, houve um péssimo atendimento do médico. A gente não é hipócrita aqui, a gente sabe que tem muito médico ruim, que faz muita coisa horrível no SUS, que não tira um minuto para olhar para a cara do paciente, né? Pelo menos olhar na cara do paciente para entender o que ele está ali falando, né? Então, o paciente entra na sala, nem olha, tá ali no computador só ouvindo, fala assim, fala aí. Ela só tá ouvindo e digitando, não olha pra cara do paciente, não entende o paciente, né? Então, cara, quem quer ter ir no médico para ser maltratado, né? Eu tive uma experiência recente agora que eu fui num particular, cara, eu tava pagando e o cara, tipo assim, me desdenhou como se eu fosse um cara do SUS, literalmente, eu me senti com aqueles médicos horríveis do SUS, que o cara mal perguntou o meu nome, mal perguntou o que eu tinha e ainda fez assim, toma aqui a sua receita, como se eu tivesse pagado só pra ir lá comprar uma receita. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, são essas coisas que acaba, isso é particular, você pagando caro e assim, imagina no SUS, né, no mundão aí do SUS, tem muita coisa assim, tem muita coisa, infelizmente. Então assim, acontece isso, mas você tem que aprender a falar não. Por mais que você queira ter empatia, por mais que você queira ter a bondade de ver, mas você não tem ainda o histórico mínimo necessário para poder analisar. E lembrando que exame é complementar, o exame não é diagnóstico, você não dá um diagnóstico pelo exame, você dá o diagnóstico pela sua clínica, né? Pelo exame físico que às vezes você fez com o paciente, pelas suas hipóteses o exame ele só vai ratificar a tua hipótese ou ele vai descartar, te abrindo um leque para pensar em outras doenças o paciente. Isso é importante, você tem que ter na tua mente, beleza? E o quarto, que é o melhor, né? Que tem tudo a ver com o que eu falei, aprender a ser assertivo. E o que isso quer dizer, ser assertivo? É você mesmo saber falar o não. Falar não sem ser rude. E aí, como que você fala o não, por exemplo?
existe o gatilho da razão. É um gatilho mental, tá? Chamado gatilho da razão. Só um minutinho que meu computador aqui senão vai desligar. Botei na tomada, beleza. Chama gatilho mental da razão, né? Que isso, vou ter que explicar gatilho mental. Gatilho mental é como se fosse um atalho que você fala com a pessoa, né? Você atinge diretamente o subconsciente, a região ali, a amígdala cortical, tá? Que é responsável pelas emoções. Que nesse sentido, ele vai trabalhar com o córtex pré-frontal, que é responsável pela parte de raciocínio. Ou seja, simplificando, né? Vários estudos recentemente viram que antes mesmo da gente tomar uma decisão, por mais racional que a gente pense, que acha que é, né? Ou seja, a gente está trabalhando só o córtex pré-frontal, essa informação vai para a região da amígdala, né? Que é responsável ali pela parte das emoções. Então, acaba que por micromilissegundos, né? Micromilissegundos aí, vai um impulso pela nossa emoção que a gente sente. O nosso cérebro, ele fala se sim ou não, ou ele toma uma decisão ou deixa de tomar aquela decisão naquele momento, né? Então, o que acontece? Às vezes, vendedores, você vai para a loja, né, comprar alguma coisa, aí fica lá os vendedores, babá, e falando alguma coisa ou outra, por mais que às vezes você esteja raciocinando naquele momento, né, o seu cérebro, ele tá tendo a influência de forma emocional do que o vendedor está te falando, né? Isso é subconsciente, o negócio é isso. Isso é subconsciente. E por que eu falo do gatilho mental da razão? Não quer dizer que você vai justificar todos os seus nãos, mas a partir do momento que você fala o não e explica... Opa, até deu eu mesmo. E explica o porquê, o seu cérebro, o cérebro do outro, se sente, entende a situação, tá? E aí ele consegue captar melhor a situação sem que você pareça ser antissocial, entendeu? Você ao mesmo tempo consegue ativar de forma mais inconsciente o gatilho mental que é social. Que é o que? É a sua autopreservação da sua própria imagem. A sua autopreservação da imagem aí, a tua imagem em relação ao outro. Tá? Então, você pode utilizar esse gatilho mental justamente para você falar não. E, por exemplo, uma pessoa vai te convidar por alguma coisa, por exemplo, você está lá dentro dos seus limites, os teus amigos te chamam aí para ir numa festa. E naquele momento você não está no seu radar, ou não está ali na sua divisão, ou você tem um outro compromisso que você marcou naquele horário daquela festa, que não seria legal de você ir na festa. E muitas vezes, para não ficar chato em relação aos amigos e tal, em vez de você falar assim, tá, eu não posso, aí você não precisa dizer assim, você fala, não, eu não vou poder ir porque eu tenho alguns compromissos relacionados a isso. Ou quando alguém te pede para ver os exames, né, que eu tinha te falado, você fala, olha, infelizmente eu não posso te falar nada, não posso te dizer algo, ou falar o que é, ou te dar um diagnóstico só pelos exames, né? Provavelmente, quando você, ou o terceiro ali, conversou com o paciente, né, com aquela pessoa, o médico conversou com aquela pessoa, deve ter investigado e a partir do que ele pensou que poderia ser, ele pediu os exames para complementar, né, o possível diagnóstico dele, né? Então só pelos exames não tem o que eu posso dizer, né? Não tem como relacionar com aquilo que a pessoa está sentindo. Então para isso eu precisaria sentar, conversar com a pessoa e ver o que poderia ser, né? Ou você pode ainda argumentar de forma diferente, falando assim, olha, infelizmente eu não posso falar, não posso comentar, porque eu só estou na faculdade de medicina, ainda eu não sou médico, né? Então, por causa disso, não tem como eu dizer o que é o que não é, tá bom? Então, assim, só pelos exames também não me fala nada. Eu preciso entender qual foi o raciocínio do médico para poder te avaliar os exames, né? Ou você pode simplesmente falar assim, olha, eu estou no começo da faculdade, ainda eu não passei pela parte de avaliação de exames, né? Não aprendi profundamente todas essas coisas com a relação das doenças e eu não tenho ainda a possibilidade de olhar os exames e falar o que você tem.
Então tudo isso é possível, entende? Quando você usa o gatilho mental da razão, falando não e justificando o seu não, fica bem mais simples do que simplesmente você só falar não. A mesma coisa igual eu falei, quando os pais, né, trazem, aí você justifica com os pais, fala, olha pai, não tem como ver, eu não tenho essa possibilidade. Com os pais até às vezes até mais fácil, né, de ver, não pega mais, por favor, não pega, não fala para as pessoas que eu faço a medicina, para elas não te dar exames, para me ver, eu analisar o caso, porque eu não tenho essa capacidade ainda. Vai ficar chato até para o senhor, gatilho mental da razão, ficar chato até para o senhor, porque o senhor às vezes fecha um compromisso com a pessoa para ajudar ela, e aí quando chega em mim eu não vou poder ajudar. E aí como é que vai ficar pro senhor voltar para aquela pessoa e falar que não vai poder, que não teve como ajudar, né? Até pro senhor às vezes fica mais chato. Então é melhor não aceitar, não pegar, nem cita, né? Espera primeiro eu formar, pra gente ver depois, né? Uma consulta, alguma coisa assim. Mas antes não faz isso. Então são formas de você utilizar o gatilho da razão e falar não. Né? Então, te convidou para você participar de um congresso, você participar de um evento aí, como diretor, alguma coisa assim. Olha, estragando a ponta da caneta de novo. Então te chamou lá para você participar de um congresso, de um evento, né? Que você faça parte da diretoria, seja membro, babá. Você pensa assim, cara, isso vai me dar horas extracurriculares, é legal. Isso vai me ajudar a pontuar na residência, né? Nas provas de residência que tem avaliação de currículo. Só que eu não tenho tempo. Então você tem que aprender a falar, cara, que agradeço de coração você ter me convidado, você ter lembrado de mim, mas infelizmente nesse momento agora eu não posso, porque eu tô com várias outras atividades fazendo ao mesmo tempo e eu não tenho tempo para fazer. E assim, eu não gosto de pegar algo que eu não vou fazer bem feito, né? Se eu pego para fazer, eu vou fazer mal feito, e depois você vai ficar até com raiva de mim de não poder ter te ajudado. Então eu prefiro não pegar para que não saia as coisas bem feitas. Você pode saber que você pode contar comigo para outras coisas, mas infelizmente nesse projeto agora eu não vou poder participar porque eu estou em outras coisas e eu não gosto de fazer coisas pelo meio, pela metade ou mal feita. Principalmente para você que é um amigo meu, é um cara, ou é um amigo, é uma pessoa que eu conheço, que eu admiro e tal. Eu não queria fazer essas coisas, não queria que você tivesse uma má impressão de mim, uma pessoa que não tem capacidade de fazer as coisas. Quando eu entro mesmo para arrasar, para fazer a coisa bem, mas nesse momento, infelizmente eu não vou poder. Entendeu? Como eu entro no diálogo, lógico que não precisa ser igualzinho esse ideia, só para dar uma ideia, né? Que como você pode fazer isso. Beleza? Então, muitas vezes na sua vida, que você tá tumultuada, tá cheio de coisa, tá estressante, foi às vezes por falta de falar não. Então eu tô aqui te ensinando como que se você falando não, gerenciando a tua vida, gerenciando o seu tempo aí, as prioridades, né? O falar não pode te ajudar muito aí você evitar e controlar também futuramente a tua ansiedade. Nesse momento você pode estar sobrecarregado. As próximas coisas que vierem, você fala não. Já aprendeu com essa aula aqui a falar não. Você fala não, né? E aí espera dar uma aliviada na tua vida, resolver os problemas, um ano e pouco aí. Às vezes tá liga acadêmica, essas coisas duram mais ou menos um ano, né? Então depois de um ano aí você deu aquela respirada, reorganizou sua vida, aí beleza. Aí você vai saber lidar com as futuras coisas que você pode falar sim ou falar não, tá bom? E ver se aquilo lá tá dentro do seu ranking de prioridades aí, certinho? Então é isso, deixa eu mudar aqui pra nós. Então é isso, espero ter te ajudado aí, te dado uma esclarecida, te mostrado como que falar não te ajuda, tá? Durante a faculdade, tá bom? Que isso possa controlar a tua ansiedade aí, a faculdade não é fácil, é muito difícil, passei por isso, sei como que é. Eu fui aprender essas coisas mais no final da faculdade, infelizmente, né? Ali no quarto, quinto ano, já estava no internato, né? Que é mais complicado ainda, mais sem tempo, né? Que eu fui aprender essas coisas e aí resolvi passar para você. Se você estiver no meio pro final, beleza, já aplica isso. Se você estiver no comecinho, melhor ainda, que isso vai te ajudar mais e mais durante a faculdade aí, tá? Você fazer uma faculdade muito mais sem pressão do que normalmente é feito, tá bom? E se você conhece alguém, né, que você vê que tá se enrolando, tá em mil coisas e às vezes você vê que ela não tem um amigo seu que não tem a capacidade de falar, não, manda esse vídeo aqui pra ela ver, pra ela ter pelo menos um despertar, né? Pra poder aprender a falar não e conseguir focar aí na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? E se você é novo aqui no canal, te peço, se você gostou, né, do conteúdo, cara, deixa esse like aí, ajuda a gente, pra gente chegar a mais acadêmicos de medicina e ajudar o máximo possível aí. Se inscreva no canal também, tá bom? E é isso, te vejo na próxima aula aí. E um detalhe, na descrição aqui tem meu canal do Telegram. Lá eu passo conteúdos exclusivos. Normalmente eu tô fazendo tipo um podcast, né? Só que é de áudio, né? Que é exclusivo lá, né? Por enquanto tá exclusivo no Telegram.
que quase todo dia, tá? Não é todo dia não, mas quase todo dia eu mando um assunto e um áudio dando uma reflexão, diferente de uma aula dessa, né? Não é tão longa assim, mas ela é mais curto, dando uma reflexão, tal, falando sobre problemas que a gente passa, né? Na faculdade, que nos gera ansiedade, e como lidar com essas situações, beleza? Então, se você quiser, clica no link aí do Telegram, tá? Tem outras coisas aí embaixo também, mas clica no link do Telegram e faça parte lá do nosso canal, do nosso grupo lá do Telegram, beleza? Você vai ter conteúdos exclusivos lá, tá? Então é isso, um forte abraço pra você, até a próxima, até mais!